Bom, vamos fazer um projeto agora para leitura e gravação de arquivo em Lazarus. Então vou abrir o nosso Lazarus aqui e criar um projeto, né, uma nova aplicação. Arquivo, novo, aplicação. Né? Então já vou renomear o nosso arquivo, né, o nosso projeto. Qual que vai ser a ideia desse projeto? Ele vai ler o nome do aluno, né? Nome do aluno, a nota 1, a nota 2 e vai fazer a média dele. Isso a gente vai usar os componentes edits. Então, vou chamar esse projeto aqui esse formulário aqui de ler arquivo, né? FRM. Então, vou procurar a propriedade name, FRM, arquivo. Tá aqui. O caption dele também vai ser alterado para leitura barra gravação de arquivo. Perfeito. Vamos salvar o projeto todo, né? Cada projeto, uma pasta. Então, criar uma nova pasta aqui. PRJ arquivo. PRJ arquivo. Pasta criada. Vamos salvar o nosso arquivo de projeto. PRJ arquivo. Salvar a unit, né, do formulário. O é o arquivo. O arquivo. Perfeito. Vamos executar o projeto. Primeira habilitação aqui, ó. Primeiro botão. Vai ficar em verde. E o projeto aqui está rodando perfeitamente. Bom, como eu falei, a gente vai criar 3 edits e consequentemente 3 labels. Então, aba standard, vamos colocar o primeiro label, vai ser o label do nome do aluno. Então, caption nome, propriedade name, LBL, nome. Vou mudar para aluno melhor. LBL aluno e o caption dele vai ficar aluno, correto? Aluno. Vou colocar todos os captions já de uma vez, né? Desenhar a interface toda. Dar uma redimensionada aqui no formulário. Próximo label, nota 1. Então, caption, nota 1. O name dele, propriedade name, LBL, nota 1. Próximo label, já mudar o name dele, LBL, nota 2. E o caption dele, nota 2. Perfeito, correto aqui, dá uma alinhada. Então os labels já estão ok. Salvar tudo, né? Vamos conferir se está tudo executando perfeitamente, né? Compilou, ficou verde, sucesso. Então, apresentou a tela. Vamos para a execução. E agora colocar os edits. Então, vou colocar um edit para cada label. Então, o primeiro edit aqui vai ser o edit aluno. Então, EDT aluno. EDT aluno. Então, propriedade name, EDT aluno. Como todo edit, né, propriedade text fica preenchida com o mesmo nome. Então, a gente vai selecionar a propriedade aqui e apagar. Dá Enter, tecla Enter e redimensiona o edit. Próximo edit, a nota 1. Então, cadê? Propriedade name, EDT, nota 1. Propriedade text, vamos apagar. Não apareceu aqui, perfeito. Outro edit que vai ser a nota 2. Já posiciono aqui. Propriedade text que eu já posso aqui apagar também.
e vou mudar a propriedade name. Perceberam que você pode fazer primeiro apagar o teste, depois colocar a propriedade name ou vice-versa, né? Então aqui seria nota 2. Pronto, perfeito. Salvei tudo. Vamos compilar e ver se está funcionando. Ficou verde, ok, está tudo verde, os botões estão funcionando perfeitamente, ou seja, a nossa interface inicial está totalmente ok. Bom, eu já deixei aqui preparado para facilitar o processo da gente, né? As procedures, né? Aqui num bloco de notas, para a gente não ter que digitar os comandos todos e o vídeo ficar muito extenso. Então, basicamente, os comandos são bem parecidos com os comandos em Pascal, né? De leitura e gravação de arquivo. Não tem muita diferença, não. O que vai adicionar são algumas funções novas, mas eu coloquei o código comentado e eu vou falar um pouco dessas funções novas. Mas no geral é bem parecido com o próprio Pascal. Só que antes disso, né, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que adicionar a questão do arquivo, né? Uma variável de arquivo. Essa variável de arquivo vai ser do tipo test file, né, ou test file. Onde a gente coloca essa variável? A gente coloca dentro do nosso projeto, né? Dentro do nosso formulário, depois da implementation. Então eu salvei aqui, ó. Eu vou procurar aqui a implementation e vou colocar lá esse comando, né? Então vou criar essa variável, né? Essa var aqui do tipo arc test file. Então aqui está ok. Vamos salvar, executar para ver se está tudo ok. Perfeito, funcionando, ok, 100%. Beleza, sem erro, sem nada. Sem erro, sem nada. Sem erro, sem nada no nosso código, no nosso projeto. Perfeito. Vou parar, né, para a execução. Agora a gente vai colocar os botões, né? Eu vou ter um botão de gravação, um botão de leitura e um botão de fechamento. Então vamos, formulário desapareceu, F12. Então já vamos colocar os nossos botões aqui, ó. Então vou ter o BTN, o botão de ler aluno, né? Então vou criar o nosso botão aqui, BTN ler aluno. Então propriedade name, BTN ler aluno. Lembrando que não pode ter espaço, não pode ter nada diferente. Então BTN ler aluno. Aqui no caption vou mudar para ler aluno. Ler aluno, perfeito. Já vou colocar aqui o outro BTN, né, na aba Standard ainda. Um botão gravar aluno. Então já vou mudar o caption aqui. Gravar aluno. Ok. E mudar a propriedade name para BTN gravar aluno. A extensão do nome não tem problema, desde que esteja tudo preenchido corretamente. Então tá ok aqui, gravar aluno, e vou colocar um botão fechar. Então vou pegar um outro BTN, né, um outro button, melhor dizendo, e a propriedade name vai ser BTN fechar. Perfeito. Vou mudar o caption para fechar. Ok, vamos salvar também. Vamos executar, compilar, né? Perfeito, ficou verde. Agora é só aguardar a tela abrir. Então, visualmente, né, a nossa interface já está pronta, né? Então a gente já tem um programa aqui funcional para execução. E já vamos implementar os códigos, né? O primeiro código que já foi ensinado é do botão fechar, né? Então vou selecionar o botão fechar na aba eventos, no evento clique duas vezes, abriu a procedure para aqui, né? Então colocar o comentário, né? Fechar a aplicação, comando close,
ponto e vírgula. Vamos salvar tudo, executar novamente. Perfeito. Ficou verde. Fechar. Funcionando o botão close. Bom, aqui também, né, faltou vamos colocar um outro componente, né, que vai ser o componente responsável por gravar, né, e armazenar o nosso arquivo, né, ou melhor dizendo, fazer a leitura. Para isso eu vou reposicionar esses componentes todos. Como é que eu faço isso? Com o botão esquerdo do mouse pressionado, eu seleciono a área toda, né, eu arrasto de forma de pegar todos os botões. E aí ele vai fazer a seleção. Vou jogar ele aqui para baixo. Ou eu posso colocar ele aqui no lado. Vou colocar ele aqui no lado para a gente ocupar menos espaço e a interface ficar um pouco mais organizada. Eu vou reposicionar. Reposicionando aqui. Beleza. Qual vai ser o componente? Dentro da aba Standard ainda, a gente vai procurar, depois do componente Edit, tem um componente que chama Memo. O que é um componente Memo? É um componente que aceita mais caracteres do que 255, ou seja, à medida que a gente for gravando os dados, for gravando nosso arquivo, esse componente vai ser responsável por guardar todas essas informações. Então, vamos colocar o nosso componente Memo aqui. Né? Ele sempre grava como Memo 1 e aqui ele está perfeito aqui. Vamos reposicionar, dar uma redimensionada nele, ok? E vamos mudar o nome dele. O nome dele vai ser MM, né? MM aluno. Então seleciono aqui a propriedade name, MM aluno. Perfeito. Salvar. Vamos executar novamente. Né? É sempre bom, à medida que você está programando, né, ir salvando, dando uma compilada para ver se está tudo perfeito. Perceba aqui que ele está com essa informação aqui de mesmo aluno. Essa informação ela está dentro dessa propriedade aqui, ó, lines. Mas isso não tem problema, porque quando a gente montar a leitura e gravação do aluno, já vai apagar essa informação. Ok? Bom, fechei aqui o projeto, salvei. Agora a gente vai fazer os outros botões, né? Tem uma funcionalidade que a gente vai fazer aqui, que vai ser a parte de criação do arquivo, que vai ser feita no evento on-show do formulário. Ou seja, quando o formulário for exibido, a gente vai gravar essa informação, a gente vai criar esse arquivo, né? Eu coloquei aqui, ó, já preparado aqui no meu bloco de notas, né, os comandos, mas eles são basicamente os mesmos comandos lá do Pascal. Então, o que ele fez aqui? Uma assign file, né, a variável arc, que é a variável lógica, apontando, né, para o arquivo físico aonde está meu projeto, né? Então eu vou fazer isso aqui, criar esse arquivo diário.txt. A gente pode criar no próprio bloco de notas. Então vou voltar aqui em linguagem de programação, prj arquivo, e vou salvar um arquivo aqui diário.txt na minha pasta de arquivo. Então vou abrir o Notepad aqui, abrir o Notepad, vazio mesmo, né? Arquivo, salvar como? Onde que eu vou salvar? Na pasta do projeto. Então eu tenho aqui de professor Elclas, linguagem de programação, prj arquivo. Qual vai ser o nome do arquivo? Diário, né? É sempre bom não usar os caracteres gráficos, né? Acentuação, espaço, caractere especial, tira tudo isso. Então, diário, né? Como é um TXT mesmo, só salvar. Então já está aqui criado onde vai ser montado o meu arquivo. Confere, né, se o arquivo está aqui, né, diário. Uma sugestão: seleciona o arquivo, vem aqui no seu Windows Explorer ou no seu gerenciador de arquivo, clica no caminho e copia exatamente o mesmo caminho. Então vou dar um Ctrl C aqui, né? E lá no meu código, né, no meu bloco de notas, eu já vou deixar esse caminho preparado aqui. Então, como é que vai ser o caminho? Vai ser esse caminho todo aqui, barra o nome do arquivo. Perfeito? Certinho aqui, 100%.
Agora eu posso vir e criar, copiar, né, esse código lá para o meu botão, para o meu evento on-show. Então vou selecionar o arquivo aqui, né, todo o código, voltar para o Lazarus, né, onde que é o evento on-show? Você tem que selecionar o formulário. Então vou selecionar o formulário, né, ou eu clico aqui no nome do formulário, vou na aba eventos e procuro aqui o evento on-show. Está em ordem alfabética, então evento on-show. Evento on-show, clico duas vezes e vou colar o meu código aqui. Então, voltando, né? Então aqui o que que é? Eu criei uma variável arc, né? Então ela é uma variável lógica e estou fazendo associação com o caminho físico do meu arquivo. Perfeito? Tem essas diretivas de compilação que a gente já deixa, né? O reset, né? Para poder verificar a carga do arquivo. E tem essa função aqui, ó, if IOResult, ou seja, ele vai tentar fazer a abertura do arquivo, né? Se o arquivo estiver perfeito, né, ou se ele não existir, ele vai ser criado. Mas é sempre bom já preparar. Pensa que você já está montando uma estrutura de banco de dados e tudo mais, então é bom deixar essa opção aqui já pronta, né, o arquivo realmente criado. Se não, né, se o IOResult der diferente de zero, significa que o arquivo já existe e ele vai ser aberto para poder fazer a adição. Qual o comando que vai ser feito? O comando append, né? Ele tem um close aqui antes, mas ele tem um comando append para poder fazer a inserção do arquivo. Salvo, vamos executar novamente, ver se está tudo ok. Compilou, ficou verde, está em sucesso. Então ele vai abrir. Não deu erro nem nada, então quer dizer que a questão de carga do arquivo está perfeita, né? Ele verificou se o arquivo existe lá na pasta ou não. Então está perfeito aqui, vamos fechar, ok? Próximo procedimento que eu já deixei preparado é o procedimento de gravação das informações. Como o arquivo é texto, o que ele vai fazer? Ele vai capturar as informações lá dos nossos edits. Ok? Então a gente tem o BTN a gravar aluno. Então o que eu vou verificar aqui? Aqui eu já estou usando um pouco mais de comandos. Qual é o comando que eu estou usando? Eu estou juntando as informações aqui, fazendo um if para verificar se tudo está preenchido ou não. Ou seja, eu estou verificando se o EDT aluno, né? Aqui o EDT aluno, o EDT nota 1 e o EDT nota 2, eles estão preenchidos. Se eles estiverem preenchidos, eles têm que ser diferente de espaço. Se sim, eu vou montar uma linha concatenada, ou seja, usar o comando que a gente já conhece, comando writeLine. Então eu estou montando o writeLine que vai ser gravado no arquivo, na variável de arquivo, que está associado ao arquivo físico. Quais informações? Eu vou o edt aluno.text, né, porque é na propriedade text que eu pego o conteúdo do edit. Vírgula, né? O vírgula significa concatenação. Aqui eu vou colocar um pipe, né? Esse símbolo aqui, essa barra em pé chama pipe, para fazer a divisão das informações no arquivo. E a mesma coisa eu vou fazer com os demais. Depois que eu fizer todo esse processo de criar e gravar a linha no meu arquivo, eu vou limpar o conteúdo do meu edit. Aqui a gente vai aprender um comando novo, né? A gente pode usar .text, dois pontos igual, recebendo espaço, ou utilizar o comando, né, do edit, o comando clear, ou seja, o comando clear ele vai mandar limpar o conteúdo do seu edit. Então vamos selecionar o código aqui e colocar no botão gravar do lado. A tela desapareceu, formulário, F12, gravar aluno. Seleciono o botão gravar aluno, abre eventos, botão, o evento on click, duplo clique aqui, vou colar o nosso código aqui, perfeito. Salvo novamente, vou executar, vamos ver se tem alguma coisa errada, pode ser que algum código, né? Compilou com sucesso, perfeito. Vou fazer um teste agora. Escrever aqui, ó, aluno Elclas, nota 2 com nota 2 e vou clicar no botão gravar.
Ele gravou, né? Não deu erro, ele executou tudo e perceberam que ele limpou aqui as caixinhas ou os edits. Então, em teoria, ele já gravou a informação no nosso arquivo. Ok, vou entrar aqui, né? Tá aparecendo vazio, mas a gente vai descobrir se ele gravou ou não quando a gente fechar e abrir novamente o formulário. Então, vou fechar o nosso projeto, né, no Lazarus. Voltei aqui para a execução. Vamos executar novamente. Ok. Então ainda não carregou nada. Beleza. Não fez a leitura do aluno, que é o próximo passo que vai ser efetuado aqui. Que é o próximo botão. Então vou clicar. Ok. Agora, qual é o código de leitura? É exatamente da mesma forma que acontece no Pascal, né? Então eu criei algumas variáveis, né? Essas variáveis vão ser dentro da procedure. Eu criei uma variável linha e nome, que é um string, uma variável nreg, que é o número de registro do nosso arquivo, ou seja, o número da linha, para a gente controlar, né, o caminhamento, né? A gente vai usar o comando while, né, para poder fazer a pesquisa dentro do arquivo. A variável nota 1, nota 2 e média, que é do tipo real, que a gente vai fazer um cálculo, né, para falar se o aluno está aprovado ou não. Aluno, né, ponto clear, significa que eu vou fechar o conteúdo, né, vou limpar, melhor dizendo, né, o nosso memo, né. Por quê? Ele vai estar com essa informação aqui. Deixa eu apertar um F12, aluno. Então ele vai limpar essa parte aqui, não vai aparecer aluno não. Perfeito? Depois disso, eu vou resetar o arquivo, né? Vou abrir o arquivo para leitura, né? Para leitura, e vou começar o meu nregistro com 0. E aqui eu vou pesquisar while, né? Not end of file, ou seja, enquanto não é o fim de arquivo, né? O arquivo a gente já vai fazer a associação. Eu vou fazer a leitura. Então vou fazer a leitura como? Fazendo a leitura da linha. Readline no arquivo, na minha variável de arquivo, a linha que eu pegar. Então é a linha 0, ele vai contar para a próxima linha, né? nreg vale 0, mais 1 vai para a linha 1. E aqui ele vai copiar cada um dos itens da linha. Como é que é feito isso? Tem uma função que chama pos, né? Essa função ela procura informações dentro do arquivo. Por isso que eu coloquei esse símbolo pipe. Esse símbolo pipe vai servir para diferenciar, ou melhor, separar cada campo, né? Então, quando for o nome, ele achar o pipe, então significa que ele achou um nome. E aí ele vai copiar da posição onde ele achou o pipe, né? Vamos supor que o meu nome tem 6 letras. Então, da posição 7 menos 1. Então, ele vai conseguir copiar meu nome. Como é que ele vai fazer isso? Com a função copy. Ele vai copiar da linha 1, né? Da posição 1 até o i menos 1. Então, ele foi na posição 7 que ele achou o pipe. Ele vai copiar menos 1, posição 6. Então, vai copiar só o meu nome. Beleza? Feito isso, ele vai limpar a linha com o comando delete. Só que antes ele jogou na variável nome, para pegar somente o nome da pessoa, do aluno. A mesma coisa ele vai fazer com a nota 1 e a nota 2. Né? Então ele vai procurar o pipe e fazer a gravação das informações. Depois que ele pegar cada elemento, né, cada campo, eu vou fazer o cálculo da média. Eu já tenho as informações nas variáveis, né? Média recebe 2 pontos igual, né? Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Perfeito? E eu vou adicionar bonitinho, né? Como é que eu faço isso? Memo aluno.lines.add. E aí eu escrevo o que eu quiser dentro das aspas. E aí eu vou montando nome do aluno mais o nome. Primeira nota mais o que? Como a nota é um número, né? É um real, eu tenho que fazer a conversão. Float to str nota 1. A mesma coisa. Float to str nota 2. Float to str
a média e assim por diante. Aqui eu vou fazer um teste, né, verificando que se o aluno foi aprovado ou não. Eu estou fazendo aqui com média, né? Média maior ou igual a 6. Perfeito? Se a média for maior ou igual a 6, significa que o aluno está aprovado. Então vai escrever se o aluno está aprovado ou não. Se for menor, quer dizer que ele está reprovado. Fecha o arquivo e depois libera o arquivo também. Então vamos montar aqui, né? Criar, vou copiar primeiro os usuários aqui para colocar na minha procedure. Então volto, vou no botão ler aluno, no evento clique, e aqui antes do begin, né, da minha procedure, vou criar as variáveis. Perfeito, criei as variáveis. Deixa eu redimensionar aqui a nossa tela para ficar mais, a gente enxergar mais coisa. Agora, após o begin da procedure, eu vou colar o restante do código. Então seleciono aqui, close, vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, coloco aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou salvar tudo, vamos compilar, executar, vamos ver se vai ficar verde, ok, ficou verde, perfeito, ok, vamos tentar ler o aluno, ler o aluno, ok, está vazio, perfeito aqui. Por que não abriu? Ó? Porque o meu arquivo está aberto. Então vamos preencher aqui, ó, Elclas, nota 1, aí 6, gravar 1, limpou. Maria, 7, 7, gravar aluno. Perfeito. Vamos tentar ler. Ler o aluno aqui, ó, Elclas, nota 1, 2, nota 2, 6, a média 4, significa que eu estou reprovado. Já a Maria, que é o registro 2, a primeira nota 1, 7, a segunda 7, a média é 7, significa que foi aprovado porque é maior do que 6. Então agora eu clico em fechar, para execução, vamos ver como é que está o arquivo lá no projeto. Então aqui, ó, perceba que o arquivo já está com 1, então ele está preenchido. Então olha lá, Elclas e Maria. Aquela parte onde tem o pipe, né, que eu faço o pause e o copy, é exatamente isso. Cada pipe vai separar os campos. E aí eu faço a pesquisa do caractere pipe, né, do símbolo pipe, da letra pipe, né, ou melhor, caractere mesmo. Quando eu acho, aí eu estou na posição 7, 7 menos 1, eu faço a cópia dessa informação. Então eu vou, de acordo com o pipe que eu achar, eu vou conseguir separar as informações que estão aqui dentro do arquivo. E assim vai. Vou fazer uma outra coisa aqui só para ficar mais perfeito, né? Porque aqui a gente limpa, né, o memo no clear. Então vou copiar esse comando, né? Só para exemplificar. Olha só, o memo sempre está aparecendo preenchido, né? Então quando abrir o meu formulário, eu vou limpar esse memo já automaticamente, deixar ele clear. Onde que eu faço isso? Então, para a execução, vou voltar aqui no meu arquivo, F12, é no evento onShow do formulário. Então, eu vou procurar o evento onShow, cadê? onShow. E aqui, ó, antes de fazer o assign file, eu vou limpar o meu memo. Então, limpa memo, limpar memo. Ok. Vou salvar, vamos executar para aparecer. Vamos ver se vai dar erro. Limpou, ok, sucesso. Olha só, limpou a informação. Se eu quiser ler aluno de imediato, ele vai carregar. E aqui eu vou preencher do jeito que eu quero. Então, falo o Mané, nota 2, 8, gravar aluno. Quero ler novamente, ele vai preenchendo. E ele vai preenchendo à medida que eu quiser aqui. Ó, 0, 10 e 15. Gravar aluno. Aí eu tenho que ler o aluno novamente. Ok? Eu vou lendo o aluno para ele preenchendo as informações aqui. Perfeito? Ok. Enfim, então aqui nós temos o projeto
né, de leitura e gravação de arquivo texto em Lazarus. Vocês perceberam que é bem parecido com o formato Delphi, ou melhor dizendo, Pascal, né, porque é em objeto de Pascal. Então, temos aqui o projeto totalmente funcional.